Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 19 de janeiro de 2020, a edição de número 1014 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Grupo Luzanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para assistir a nossa live. Em São Paulo são 10 horas e 7 minutos, em Lisboa 13 horas e 7 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Vimioso. E, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Luzanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Luzanet. Mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos no Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook, facebook.com/Grupo Luzanet. Bom dia, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube. Vamos em notícias do Luzanet. Em São Paulo, 10 horas e 10 minutos. Em Lisboa, 13 horas 10 minutos. Governo e municípios recusam o adiamento da descentralização. Apesar do que foi aqui dito, há uma ampla consensualização com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses em relação ao diploma da ação social, afirmou Alexandra Leitão, rejeitando críticas de vários deputados quanto à falta de consensos entre municípios e o governo. A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, foi ouvida sexta-feira na Assembleia da República no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do orçamento do Estado para 2020, numa audição conjunta das comissões do Orçamento e Finanças e de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. Não vejo qual o espanto se o diploma ficar pronto em 2020, na medida em que não se pode aprovar antes, disse Alexandra Leitão, recusando que se trate de um adiamento do processo de descentralização. Em entrevista à agência Lusa, em 8 de janeiro, a ministra já havia avançado que o governo estava já a trabalhar no diploma, que pretende transferir para os municípios competências na ação social, a área que ficou por aprovar no âmbito da descentralização. Já estamos a trabalhar com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social para fazer o decreto-lei da ação social, afirmou ela, na altura, Alexandra Leitão, referindo que se o diploma for aprovado, o processo de descentralização
vai ter todas as áreas cobertas num total de 16. Navegar é preciso. Matosinhos lança concurso para negócios do mar. A Câmara Municipal de Matosinhos acaba de abrir candidaturas ao concurso de empreendedorismo Blue Act, um projeto que visa potencializar negócios com impacto na economia do mar. Matosinhos representa Portugal neste concurso, que também decorre nas cidades portuárias da Europa: Piraeus, na Grécia; Burgas, na Bulgária; Mataro, na Espanha; Ostend, na Bélgica; Galati, na Romênia e Salerno, na Itália. O Blue Act destina-se a projetos empresariais em fase de ideia de negócio e as empresas já legalmente constituídas com menos de 4 anos e está aberto a todos os setores de atividade. Os empreendedores têm que respeitar um único critério: estimular a também designada economia azul. As candidaturas decorrem até 9 de fevereiro. Segundo Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, este projeto tem como objetivo apoiar o empreendedorismo e a inovação num setor marcadamente tradicional e interligar os diferentes agentes que trabalham isoladamente a promoção deste recurso, que conta com 200 cientistas, o Polo do Mar da Incubadora da Universidade do Porto, ou a Fórum Oceano, a Associação da Economia do Mar, instituições instaladas em Matosinhos. A autarca sublinha que as 7 cidades que integram o concurso têm em comum a partilha de espaço com um porto marítimo, a forte tradição da economia do mar e o seu potencial de valorização do conhecimento pela proximidade a universidades, centros de investigação ou grandes empresas. E realça: os empreendedores que serão distinguidos nesta competição ganharão um mercado excepcional para o desenvolvimento de suas ideias. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 14 minutos. No Porto, 13 horas 14 minutos. Obras do metrô em Arroios têm até meados de 2021 para estarem concluídas. O Metropolitano de Lisboa anunciou neste sábado que assinou, na última sexta-feira, o auto de consignação para as obras de ampliação e reformulação da estação de Arroios, as quais têm previsto um prazo de execução de 18 meses. Em comunicado enviado à agência Lusa, o Metropolitano de Lisboa explica que a empreitada foi adjudicada pelo preço contratual de mais de 6,6 milhões de euros, acrescidos de IVA. Os trabalhos de reabilitação da estação Arroios visam ampliar o cais da estação de 70 para 105 metros, de forma a receber composições de 6 carruagens e a reformulação de átrios, incluindo a reorganização dos espaços de apoio à exploração e a introdução de elevadores para acesso a pessoas de mobilidade condicionada, garantindo assim a prestação de serviço público de transporte nas condições de exploração e segurança, explicou a nota. O objetivo é o de melhorar a qualidade e a velocidade de serviço na rede, para benefício dos mais de 600 mil clientes que diariamente utilizam o metrô de Lisboa. O Metropolitano de Lisboa continuará a envidar todos os esforços no sentido de garantir a conclusão das obras de ampliação e remodelação da estação de Arroios, no prazo previsto de 18 meses, acrescenta o Metropolitano de Lisboa. A obra teve início em julho de 2017, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2019. Contudo, em janeiro de 2019, a empresa rescindiu o contrato com o empreiteiro devido ao atraso dos trabalhos, lançando um novo concurso em fevereiro do mesmo ano. Em 5 de setembro, a empresa aprovou a adjudicação desse concurso e remeteu o procedimento em 8 de novembro de 2019 para visto prévio do Tribunal de Contas.
Navegar é preciso. Curiosidades do Sporting e Benfica, dos mais valiosos aos mais velhos do derby. Bruno Fernandes é o jogador mais valioso dos plantéis das duas equipes. O capitão do Sporting está avaliado pelo site Transfermarkt em 60 milhões de euros. Já no Benfica, o futebolista com maior valor de mercado é o defesa central Rubem Dias, avaliado em 38 milhões de euros pelo site especializado no mercado de jogadores. Em termos globais, contudo, o plantel do Benfica vale 337,10 milhões de euros, enquanto o do Sporting fica com 178,5 milhões de euros. O resultado mais desnivelado de sempre em jogos entre Sporting e Benfica aconteceu em dezembro de 1986, em Alvalade, quando os Leões venceram o rival por 7-1, numa partida onde Marlon Fernandes foi um herói a apontar 4 gols, enquanto Mário Jorge, 2 gols, e Ralf Meade marcaram os restantes. E pelas águias, o autor do gol foi Vando. Curiosamente, o Benfica viria a sagrar-se campeão nacional nessa época. O melhor marcador de sempre dos derbys entre Sporting e Benfica é Fernando Peiroteu, jogador que representou os Leões durante 13 anos e que era um dos craques da célebre equipe dos 5 violinos. Peiroteu apontou um total de 31 gols em 28 partidas realizadas em todas as competições contra o eterno rival de Lisboa, entre os anos de 1937 e 1949. O histórico de confrontos entre Benfica e Sporting, jogados em Alvalade e a contar para o campeonato, registrava um empate entre os dois emblemas, 32 vitórias para cada lado. Ou seja, a vitória do Benfica na última sexta-feira o fez assumir a liderança nesta luta particular contra o rival lisboeta. Navegar é preciso. Na belíssima São Paulo, são 10 horas e 19 minutos. Em Vimioso, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas e 19 minutos. Hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa. Hoje, a partir das 16 horas, lá na Casa de Portugal de São Paulo, acontecerá a apresentação do Grupo Folclórico Raízes de Portugal, Grupo Folclórico da Casa de Portugal de São Paulo e Rancho Poveiro da Pova de Varzim, lá de Portugal. Os ingressos custam R$20. Serviço de bar e petiscos típicos são opcionais. A realização é da Casa de Portugal de São Paulo e da Associação dos Poveiras de São Paulo. O endereço da Casa de Portugal é a Avenida Liberdade, número 602. Maiores informações pelo telefone 3273-5555. E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar um e-mail para programa navegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, notícias no Zanetti, mas vamos navegar até às 11 e pouco, ainda com muita informação. No Conselho, no Turismo, iremos falar do Conselho de Vimioso, Nelson. Na história dos castelos portugueses, hoje o segundo e último capítulo, né, do Castelo de Mogadouro, né? Isso, Castelo de Mogadouro. Exatamente. E vamos também falar tudo sobre o futebol português. Teve clássico sexta-feira e, pelo visto... A cornetada tá... Olha, daqui a pouco o pessoal vai... aí. Também vamos falar tudo sobre a nossa Lusa, que estreia quarta-feira, né? Enfim, Nelson. Depois de longos meses, 6 meses. Nossa Senhora, Nelson. A torcida já estava com saudade de ver a Lusa, né? O time principal, é claro, né? Na copinha não deu nem graça, né? Não deu nem graça.
E vamos também agora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para todo mundo que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, já conectadinho aqui com a gente, o Thiago Rodrigues, a Ângela Gonçalves, a minha mãe, a Dona Dulce, o Alberto Miranda, sempre ligadinho aqui no Navegar é Preciso também, curtindo este domingo frio, né, Nelson? Meio nublado, garoando, né? Mandando um abraço também para o meu primo Sidney, também, que já está ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também dedicando a música aos aniversariantes da semana. Tem vários. Especialmente hoje, o Emílio e a Patrícia, sua esposa, estão fazendo aniversário de casamento. Isso aí. Um abraço para eles. Na segunda-feira, mais conhecida como amanhã, dia 20, o Toninho Falcão fazendo aniversário, o Luiz Lages também, parabéns para eles. Na terça-feira, dia 21 de janeiro, a minha prima lá de Três Corações, a Fernanda, fazendo aniversário, um beijo para ela. Na quarta-feira, o marido dela, meu primo Rafael, também fazendo aniversário, dia 22. Um abração para ele também. Parabéns a todos. E como tem festa na Casa de Portugal hoje, né, de São Paulo, dos Ranchos, vamos ouvir o grupo folclórico da Casa de Portugal com Apito Comboio, Nelson. Essa é boa, hein? Apita comboio, que coisa tão linda. Apita comboio, que é tudo comida. Apita comboio, que coisa tão linda. Apita comboio, que é tudo comida. Apita comboio, apita comboio, a beira do mar, a beira do mar. Apita comboio, a beira do mar, no caso do chão. Apita comboio, lá na estação. A beira do mar, no caso do chão. Apita comboio, lá na estação. Apita comboio, apita comboio, a beira do mar, a beira do mar. Apita comboio, apita comboio, todo lindo. Apita comboio, ao chegar a porto. Apita comboio, todo lindo. Apita comboio, ao chegar a porto. Apita comboio, apita comboio, a beira do mar, a beira do mar. Apita comboio, apita comboio, que tá no bueiro. Apita comboio, ao chegar a porto. Apita comboio, que tá no bueiro. Apita comboio, ao chegar a porto. Apita comboio, apita comboio, a beira do mar, a beira do mar. Apita comboio, apita comboio, logo de manhã, casinho de luta para funilar. Apita comboio, logo de manhã, casinho de luta para funilar. Apita comboio, apita comboio, a beira do mar, a beira do mar. Apita comboio, apita comboio, apita comboio, a beira do mar, a beira do mar. Apita comboio, Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. El destino del rancho abarcando a viajar. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até Vimioso. O Conselho de Vimioso está integrado no distrito de Bragança, ocupando uma área de 481 quilômetros quadrados, distribuídos por 14 freguesias. Ele é limitado a norte pela Espanha, a leste e sudeste por Miranda do Douro, a sul por Mogadouro e a oeste por Macedo de Cavaleiros e Bragança. A região que corresponde ao atual Conselho de Vimioso foi povoado desde tempos bastante antigos, remontando a sua ocupação primitiva, pelo menos à Idade do Bronze. O mais antigo documento sobre Vimioso aparece em 1187. Nessa época, o rei Dom Sancho I procurava um território que fosse suficientemente largo para aí fundar uma vila, o que se prendia com uma posição estratégica do local para a defesa da fronteira. Até os inícios do século XVI, Vimioso encontrava-se sujeito ao Conselho de Miranda do Douro. Porém, em 1516, Dom Manuel I concedeu-lhe foral novo, constituindo assim um Conselho de Vimioso. Nelson, já chegamos lá no distrito de Bragança. Como é que fizemos para adentrar Vimioso, hein? É muito fácil, saindo do Porto, pegar a autoestrada A3 no sentido de Braga, em seguida pegar a A4 e depois a IP4, percorrendo então 260 quilômetros até chegar a Vimioso. E patrimônio cultural e lazer que temos, Lourenço? Bom, os destaques são o Complexo Turístico de Vimioso, com piscinas e quadras de tênis. Ainda como locais de interesse turístico, destacamos as Minas de Mármore e a Alabastro de Santo Adrião, o Castelo e o Pelourinho de Algozo. São também vários os miradouros existentes por todo o concelho, os santuários de Nossa Senhora de Pereiras, de Santa Luzia e o de São Bartolomeu. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Vimioso, hein? Destacamos os trabalhos em cobre, latoaria, a tecelagem e as rendas. E festas e eventos. Os destaques ficam por conta da festa de São Sebastião no mês de janeiro. Em maio, a festa de Santo Antão. A festa de Santo Antônio também no mês de junho, Nelson, 10 horas 30 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Vimioso. Destacamos a posta mirandesa, o lagostim de água doce, um botelo com cascas e o folar com carne fumada. E os docinhos, Nelson? Aí tem o pão de ló e as rosquilhas. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Vimioso, consulta que site, hein, Nelson? Vai lá no site da Câmara Municipal de Vimioso, o endereço eletrônico é www.cm-vimioso.pt. Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Vimioso. E agora vamos de mais música, Nelson. Vimioso é terra do Amilcar Casado e do Ilídio Lico, né? Mas música, novamente. O que você destacou aí hoje, Lourenço? Tem hoje mais coisa boa aí, né? Tem coisa boa. O Emílio gosta muito dessa música. A gente vai tocar aqui em Do homenagem. Kim Barreiros? Não é do Kim Barreiros, não.
A gente vai dedicando novamente a todo mundo que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, na live do Facebook, facebook.com/Grupo Luzanetti, programa Navegar é Preciso. Divulgue aí nas suas redes sociais o programa Navegar é Preciso. Mais uma vez dedicando a todos os aniversariantes da semana. Hoje, o Emílio e a Patrícia fazendo aniversário de casamento. Na segunda-feira, dia 20, o Luiz Lages e o Toninho Falcão. Na terça-feira, minha prima Fernanda, lá de Três Corações. E na quarta-feira, o esposo dela, meu primo Rafael, também fazendo aniversário. Abraços e beijos a todos. Vamos ouvir com... Nelson. Paulo Alexandre, Vinho Verde. Esse é o segundo hino português, né? É isso aí. Então vamos lá. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taverna de brava emoção. E o homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar. Falou-me então daquele dia triste, o velho Luís, em que deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva à mãe, a casa ao pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estrada vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanetti.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. programa navegar é preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanetti. Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois dessa linda música, o Vinho Verde, vamos de história de Portugal. Estamos falando dos castelos portugueses, Lourenço. É hoje o segundo e último capítulo do Castelo de Mogadouro. Mogadouro, terra do nosso saudoso amigo Toninho Cordeiro. E ao longo do século XIII, a localidade foi agraciada com 2 forais régios, em 1272 e 1273, ambos passados por Dom Afonso III, e em 1319 transitou para a Ordem de Cristo. Tem-se atribuído a esta época a reforma gótica do castelo, perspectiva que é reforçada pelo perfil ovalado da sua cerca, tal como Duarte d'Armas a desenhou nos inícios do século XVI. Neste documento gráfico, o mais antigo que se conhece sobre a fortaleza, a torre de homenagem, apesar de se encontrar no centro do pátio, parece estar ligada a um superior caminho de ronda, mas as múltiplas transformações por que o conjunto passou nos derradeiros séculos da Idade Média fazem com que qualquer conclusão seja por agora prematura. Como comenda da Ordem de Cristo, o castelo foi adaptado à residência dos comendadores, fato que implicou grandes transformações na estrutura original. Desta forma, e durante o século XIV e XV, foram vários os edifícios construídos no interior, em especial durante o governo dos Távoras, na primeira metade do século XV. É essa residência que Duarte d'Armas desenhou, composta por 3 corpos principais, dispostos perpendicularmente e construídos em altura de 2 pisos. Para além disso, as antigas dependências trecentistas foram utilizadas como estrebarias, fato que levou a que praticamente todo o pátio interior fosse ocupado por uma densa malha de construções que chegaram a englobar a torre de homenagem. Em termos militares, o castelo desenhado por Duarte d'Armas incluía apenas 3 torres, a de homenagem, e 2 adoçadas às muralhas, uma pentagonal e outra quadrangular. Para além disso, o reduto dispunha de uma barbacana mais baixa que o rodeava integralmente e ao qual se associava um espaço livre, pequeno reduto sinérgico, onde se conservavam coelhos. A destruição de todo este complexo, que no século XVIII ainda era designado por palácio, a que chamam castelo, desenrolou-se ao longo da época moderna e acentuou-se nos últimos séculos, chegando até os nossos dias com uma notável ruína, de que se conserva apenas a torre de homenagem e parte das antigas muralhas. Olha aí, então, o segundo e último capítulo do Castelo de Mogadouro. E não tem assim tantas informações a respeito, mas o que temos, nós passamos para vocês aqui, os ouvintes do Navegar é Preciso, detalhes da história e dos detalhes arquitetônicos do Castelo de Mogadouro, que é mais um daqueles lindos castelos que existem lá em Portugal. Então, como dissemos, não sobrou muita coisa do Castelo de Mogadouro, mas o pouco que sobrou ainda pode ser visto quando você for visitar aquela região de Portugal. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. programa navegar é preciso @gmail.com.br. Repetindo, Programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos.
Olha só o lindo hino português ao fundo, anunciando os esportes na terrinha das Cinco Quinas, mais especificamente, ou mais detalhadamente, o futebol português. Já já teremos o Emílio na linha, junto com o Camões. Nós vamos destacando que esta semana tivemos jogos da Taça de Portugal pelas quartas de final. Aliás, em partida única. E os resultados, o Emílio já vai dar. Alô, alô, Emílio! Alô, Nelson, Cris, Renato, bom dia. Tudo bem, Emílio? Bom dia, Emílio. Tudo em ordem. E o Camões já está na linha também, não? Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio. Bom dia, pessoal. Bom Tudo dia. bem, Camões. O Emílio, como eu disse aqui no destaque, tivemos jogos da Taça de Portugal, né? Essa semana foram definidos os semifinalistas aí. No dia 14, o Porto bateu o Vardim por 2-1. Jogo duro, Gomes hein? Soares, Hugo Gomes descontou pro Vardim, depois de marcando foi 2-1. O Benfica, no jogo de reviravoltas, ele saiu atrás contra o Rio Ave, depois empatou, no final do primeiro tempo tomou o segundo gol. E aí, na etapa final, teve o Seferovic saltar do banco. Aliás, essa semana foi a semana dos jogadores que saltaram do banco. O Seferovic saltou do banco aos 16 minutos, 3 minutos depois empatou a partida, 11 minutos depois colocou o Benfica na frente e na semifinal da Taça de Portugal, que teve também no dia 15, Paços de Ferreira 0, Famalicão 1, um gol marcado a 8 minutos do apito final, e o Acadêmico de Viseu, que recebeu Canelas, e nos acréscimos, através de Anthony Carter, que também agora saindo do banco 10 minutos antes, venceu nos acréscimos o Canelas 1-0, e com isso também garantiu vaga na semifinal, que já está definida. Agora sim, a semifinal terá jogos de volta. O dia 4 de fevereiro, o Benfica recebe o Famalicão e o Acadêmico de Viseu recebe o Porto. E na semana seguinte, na outra terça, o Famalicão recebe o Benfica e o Porto recebe o Acadêmico de Viseu. E, ô Camões, jogos com resultados apertados, hein? Todos eles, hein? Muito apertados e também, ainda bem que não tem VAR lá pela Taça de Portugal, né, rapaz? Agora o Canela mesmo, que o Acadêmico de Viseu literalmente quebrou a canela do Canela. Olha, e o Acadêmico de Viseu, eu não sei o histórico aí do Acadêmico de Viseu, mas é importante a chegada do Acadêmico de Viseu nas semifinais aí da Taça de Portugal. É o único né? time da segunda liga, né? Pois é. Eliminou Canelas, que não sei que liga que estava, mas seja como for, o Acadêmico de Viseu está lá e vai jogar... O Canela está no Campeonato de Portugal. Terceira divisão, última divisão. O Canela, exatamente, ia fazer história. Pois é, e o Acadêmico de Viseu vai encarar o Porto agora, né? E o Famalicão pega o Benfica. Bom, Emílio, o que temos de notícias aí do Benfica? Já pensou uma final? Famalicão e Acadêmico de Viseu? Aí seria legal. Ia ser legal. Não, mas isso não acontece, rapaz. Mas vamos... No ambiente do futebol português, a gente vai falar aqui um pouquinho, isso vai acontecer Mas vamos falar a verdade. Agora chegou até onde deu. Na verdade, o Porto, daqui a pouco eles vão comentar aí, o Porto perdeu para o Braga em casa, ainda perdeu 2 pênaltis. Você acha que com o Acadêmico de Viseu não vai sair alguma coisa que vai acontecer? Meu amigo, não tenha dúvida. Emílio, vamos falar do Benfica. O Tottenham está levando o meio-campista encarnado Jetson, está levando porque o Florentino está recuperado de uma lesão, outro bom jogador de meio de campo, levou por empréstimo de 18 meses, a pedido do Mourinho, com o preço do passe fixado em 50 milhões. Foi ano que o Benfica contratou semana passada, junto ao Fluminense, o tal Johnny Gonzalez,
contratou, mas já foi embora. Está Não. sendo repassado por empréstimo uma temporada, com opção de mais uma temporada, ao Bordeaux da França. Essa é a jogada dos empresários. Né? Oi, Emílio, já que você falou agora exatamente nesse assunto, hoje eu me troquei pela cutucada do Jorge Mendes, né? Porque isso também faz parte do Jorge Mendes. Então, hoje, quando eu vou falar do Jorge Mendes, aliás, eu não vou falar do Jorge Mendes, eu vou falar exatamente nesse assunto, também um pouquinho. Que coisa, né? Ele está em todas, hein? Ô, Emílio, e o que você tem aí do esporte? O Bruno Fernandes está indo embora? Está complicada a negociação. Também faz parte do negócio. A princípio, o esporte queria vendê-lo por 70 milhões, colocando um jogador na parada para cair para 60. Mas aí o pedido seria o Rojo, mas o Rojo tem um salário de mais 5 milhões por temporada, o esporte pulou fora. Aí ofereceram o André Pereira, mas também não houve acordo. A princípio, se o Bruno Fernandes for negociado por 70 milhões, o esporte vai receber pouco mais de 55%. Por quê? Porque a Sampdoria, antiga dona do passe, é detentora de 10%. Ou seja, em se vendendo por 60 milhões, 6 milhões e 150 vão para a Sampdoria. Os empresários levam 10%, 7 milhões. Os mecanismos de solidariedade da FIFA, dos clubes formadores, 5%. E aí entram em festa o Boa Vista e o Pasteleira, 3 milhões e meio. Ué, 3 times? Como assim? A banca de investidores que colocou dinheiro lá no esporte quando ele foi contratado junto à Sampdoria. 30% depois de abatido todas essas vendas. Ou seja, a banca leva 16 milhões de euros. Sobra e o o quê? esporte sobra para ele 37 milhões e 345 mil euros. Não é de se desprezar, né, Emílio? É uma bela grana que eu acho que o esporte está precisando, né, Camões? Na verdade, então, vamos antecipar um pouquinho lá, então, já essa história toda. É verdade o seguinte, é verdade que o ponto principal dessa história toda se chama Jorge Mendes. O Jorge Mendes tem uma relação privilegiada. Hoje ninguém, a verdade é essa, nenhum clube pode falar, eu não quero o Jorge Mendes, Então, mas a gente não pode esquecer que ele tem uma relação privilegiada com o Benfica. Então, o modelo que ele aplica para o Benfica, ele não aplica nem para o Porto, nem para o Sporting, nem para nenhum clube português. Aliás, esse modelo ele vem cada dia se aprofundando mais a relação da história do futebol português. Porque, na verdade, o que ele faz com o Benfica? Ele faz com o Benfica o seguinte: todos os jogadores do Benfica, eles entram naquele modelo empréstimo de 15%, que é o que de 15 milhões, que o Estado não vai com esse Gladstone, ele vai para o time do Mourinho, para o Tottenham, por 15 milhões de empréstimo por um ano e meio. Só que ao final desse ano e meio, o Tottenham é obrigado a comprá-lo por 50 milhões. Então, esse Gladstone que saiu da base do Benfica, não sei se ele é bom, se não é, mas por 65 milhões, 50 mais 15 é 65. Eu, nesse momento, apesar de não gostar muito do Bruno Fernandes, mas o Bruno Fernandes é mais jogador que o Gladstone. Sim. Então, esse é o problema. Só que nessa história toda, o Porto também vendeu o tal do Zé Luís também, agora para onde, mas também não entrou nesse modelo, porque esse modelo é só para o Benfica. Para o Sport e para o Porto e para outros clubes, é o modelo que o Jorge Mendes quer. E o Jorge Mendes quer vender por tudo que o Emílio falou, só que o Sport não vai receber nada, certo? Essa é a tal história. Só que por isso, o Sport não vai contratar um jogador. Rapaz, o nome eu não quero nem falar, porque é terrível. Qual é? Borrar. Eslovênio, por 7 milhões, amigo. Agora, Bruno. Olha a cornetada. Essa história é toda. Então, isso acaba acontecendo. Acaba acontecendo que
Jorge Mendes leva Portugal lá para cima e os custos de jogadores para Portugal aumentam, ficam tudo mais caro. Mesmo para o Benfica, E os jogadores portugueses sempre mais baratos. Exatamente, mesmo para o Benfica, por quê? O Benfica são os jogadores que o Jorge Mendes dá aquela história. Vamos lá agora, o tal de Raul de Thomas. Estava a perceber? O Raul de Thomas, então o Benfica acaba não perdendo nada porque o Jorge Mendes assume para ele toda a responsabilidade. Foi o que aconteceu. O LDT, ele foi comprado por 20 milhões e foi vendido por 20 milhões. Exatamente. Emílio, Só que nessa história toda, quem perde realmente são os clubes portugueses. Menos o Benfica, porque tem esse manto do Jorge Mendes. Isso, na verdade, não é bom para o futebol português. Pois é. E o seu Jorge Mendes vai deitando e rolando. Emílio, Belenenses SAD, o que você tem aí? O Belenenses SAD, essa semana demitiu o técnico Pedro Ribeiro e já anunciou a contratação até junho de 2021 do ex-jogador e técnico Petit. E o Cristiano Ronaldo escolhido aí mais uma vez, a seleção? Bom mérito, o Cristiano Ronaldo sempre tem que estar nessas seleções porque ele faz por merecer. Seleção composta eleita por internautas, mais de 2 milhões de internautas. Seleção da UEFA, seleção da UEFA de 2019, que tem Alisson no gol, Robert, Van Dijk, Delight, Arnaud na defesa, o De Bruyne e De Jong no meio do campo, o Sadio Mané, Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Olha, um belo de um time, hein? Já pensou? Bom, Camões, Superliga, 17ª jornada, teve início na sexta-feira. Vamos colocar os joguinhos do domingo da 16ª, o Gil Vicente acabou derrotando o Belenenses SAD. Essa história. E hoje a coisa vai piorar. O Marítimo acabou empatando em casa com o Guimarães e o Braga, rapaz. Surpreendentemente, aí está outra história e outro dedinho no sentido. Veja lá, o Sá Pinto fazia grande campanha na Copa na Europa, certo? E na Taça da Liga também. O Braga foi cabeça de chave, foi tudo, e no campeonato, por alguma coisa, ele não ia bem. Só que sai o Sá Pinto e entra lá aquele que não tem nem curso de técnico ainda. Rapaz, o que acontece? O Braga começa a ganhar. Inclusive, misteriosamente, a gente já vai falar aí naquilo que bom, acabou que o Braga acabou vencendo por 2-1 pro Braga. Já na 17ª, aí, rapaz, é aquela história, né? No Porto, começou Porto e Braga, né? Foi ganhar o Porto. Lá no Dragão. Mas nem arrumando os pênaltis, nem a VAR para tudo. Que coisa, hein? Nem arrumando os 2 pênaltis, o Porto não conseguiu ganhar o jogo. Que coisa, hein? Olha aí, o Braga bateu. O Braga fez 1-0 no começo do jogo, aí teve o pênalti para o Porto, o Alex Telles perdeu. Aí depois teve outro pênalti para o Porto, o Soares perdeu. O Porto ainda empatou com o Soares e depois o Braga foi lá, fez 2-1. Já na última jornada do primeiro turno. Exatamente. Já no outro jogo, rapaz. Como é que foi o derby, Camões? O derby. O Sporting acabou perdendo casa para o Benfica por 2-0. Que coisa. Ele não viu do jogo, hein? Ele não viu do jogo. Fiquei com uma pulga atrás do orelha quando escutei falar que era um tal de Hugo Miguel que já fizeram o jogo. Mas o rapaz até que foi bem. O problema é que esse Sporting do Varandas não viu. Aliás, lamentavelmente, né, Camões? No segundo tempo, a torcida que o Varandas cortou as regalias fez o jogo ficar paralisado por quase 10 minutos, jogando fogos para dentro do gramado em direção ao goleiro do Sport. Isso deve causar uma punição severa, que é o que a torcida queria. E aí, como eu disse, essa semana é a semana dos 500 do banco, né? Mas também de Rafa, eles
entrou aos 29 e fez o gol aos 35 e o outro gol nos acréscimos. Mas também tinha turminha ali no meio não bolar também, ó, meses. O negócio ali é para pegar fogo mesmo. Já no outro jogo, rapaz, depois de não sei de quanto tempo, de quantas jornadas, o árbitro enfiou 3-0 no Portimonense. Olha aí. Mas o Nuno Manta finalmente venceu. Guimarães acabou vencendo em casa o Santa Clara por 1-0. O Tondela ficou no empate com o Moreirense 1-1. E o Belenense, sabe, perdeu para os doentes lá do lado da doentes de Setúbal. Ai, meu Deus do céu. 1-0 para o Setúbal. Quer dizer que a semana passada, seja como está o futebol português. O Camões, e hoje? Principalmente os pasquins, porque isso não são jornais, são pasquins. Esses pasquins esportivos que fizeram todo uma letra, não é? Que fizeram até um varanda de cortar a cabeça do presidente do Vitória do Setúbal, rapaz. Já pensou? E ele falou mesmo, que ele falou mesmo, mas essa foi a única verdade que eles publicaram. Já pensou que fosse o Bruno de Carvalho que tivesse dito isso? O Camões, e para hoje, o que temos? Acabou vencendo. E para o jogador, não tem permaria. Olha só como que está. Se o Vitória do Setúbal está doente, imagina o Belenense sabe. Hoje nós temos Patos Ferreira, Gil Vicente, Famalicão Marítimo e Rio Ave e Boa Vista. E a classificação, Camões? Nesse momento, o Benfica leva, sabe quantos pontos à frente do Sport? 19. Nossa Senhora. Então, o Benfica 48. Ali o Benfica já é campeão antecipado há muito tempo. O segundo Porto, 41. Terceiro, Famalicão, 30. Quarto, Sport, 29. Quinto, Braga, 27, rapaz. Eu começo a temer do esporte na Liga Europa do ano que vem. Pois é. Sem Bruno Fernandes. Começa a perigar mesmo. O Belenense sabe, já está. O Belenense, olha, ele está nesse momento, brigam para não cair. Patos da Ferreira com 15, Portimonense 14, e o Ave, olha, está com 9. Que briga, hein? O Ave já foi, né? Que briga. E o Belenense tentando aí agora competir. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, Camões, e na segunda liga, a Acadêmica perdeu... Vamos lembrar que a Allianz Arena, né? A Allianz Cup, né? Aquela copinha que também foi outra coisa, que o Guarani agora disse que prefere ganhar uma copinha do campeonato, mas tudo bem. É por isso que ele vai jogar com o Braga, mas vai na terça-feira com o Braga Esporte e Guimarães Porto. Já na segunda liga, agora não quer mais campeonato. O campeonato não interessa. O negócio é a tal da taça Lucílio. Vamos lá então. Na segunda liga, olha, nós começa no Forense. O Forense começa, ele ainda está na liderança, mas ele começa a perder. Como a gente já falou semana passada, Forno. Ele está com 34 pontos, mas está com 17 jogos. O Nacional com 16 jogos está com 33. O Mafra está com 30 pontos. O Covilhã, e com menos um jogo também. O Covilhã tem quarto com 28. Quinto, o Chaves e o Barzinho 26. E a Acadêmica parece lançar com 24. A Acadêmica, que vinha de 4 vitórias, perdeu esta semana por 1-0, né? Então... Não, mas ela está vendo, mas tem 24 pontos aí, olha, está ali. Aí em 12º Acadêmico de Viseu tem 23. E lá embaixo também já. Joga e lá embaixo já estão condenados o Casa Pia e o Cova da Piedade, que foram exatamente os dois primeiros. Então, se o Acadêmico de Viseu ganha hoje do Chaves, ele ultrapassa, inclusive, o Chaves vai para 6º lugar. Não pois é. Ele vai para 26 pontos também, exatamente, mas no confronto direto ele passa, exatamente. Bom, na segunda liga eu me atrevo a dizer que tem muita lenha para queimar ainda. Também acho. O negócio está muito apertado. Vamos acompanhar, Camões. Mais alguma coisa do futebol português?
Olha, rapaz, olha, eu tenho só dois pitacozinhos. Ele disse que o juiz pediu para não ser indicado no caso dos e-mails, porque ele é extremamente apaixonado pelo Benfica. E o outro, acho que foi ontem, rapaz, ele não ficou não, mas ontem o João Félix não gostou de ser substituído, rapaz, e xingou o técnico no jogo em que a equipe de Filhos perdeu para o Guaibar por 2-0. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não tinha visto ainda o João Félix jogar, assisti outro dia um jogo dele aí, ó. Olha, primeiro jogo que eu vi dele, assim, né? Não gostei, viu? Achei ele bem fraquinho, assim, jogador olha, pipoqueiro. Não gostei, agora, não. Ele está sendo colocado, ele tem que vir buscar a bola no meio campo. Não foi assim que ele se projetou no Benfica. Eu vi. No meio campo para frente sem voltar para ajudar. E é por isso que ele está sentindo. Né? Eu achei. Também não vale ser. Olha, seu Emílio, vamos ficar para nós. E também não vale ser 126. Aquela história do empresário e o seu relacionamento com o Benfica, que é maravilhoso. Ele, olha, sinceramente, eu vi foi Atlético e Real Madrid. Foi a final lá da Supertaça da Espanha e tal. Olha, achei ele bem pipoqueiro. Inibido. Não vai longe. Com medo. Parece que Exatamente. Olha, desse jeito não vai longe, não. Já está começando a ir para o banco. Difícil para ele, hein? Bom, Camões. E a última pérola rapidinha, o tal da Rui Santos, não é um parquilheiro, ele disse ontem na SIC, rapaz, o Benfica está demasiadamente grande para aquilo que é a dimensão do futebol português. Quem foi que falou a proeza? Meu Deus do céu. Bom, Camões, um grande abraço. Um abraço. Tchau. É preciso nos descontos. Lusa do Canindé. Agora sim vamos falar da Portuguesa, que esta semana estreia no Paulistão A2, né? Nossa, Nelson. Faz tempo, hein, Lourenço? Você lembra quando foi a última partida da Portuguesa? Não lembro, mas acho que foi lá para agosto. 24 de agosto. Nossa Senhora. Contra o Taubaté, lá em Taubaté. Brincadeira. Não é à toa que as pessoas ficam perguntando, a Portuguesa existe ainda? Vai jogar? Sabe? A Portuguesa existe, está na A2. Vamos ver o que que essa nova diretoria prepara aí para o futebol. Eu, particularmente, não conheço muito esses jogadores aí que a Portuguesa contratou. Devo confessar também que... É uma grande incógnita. E o pior de tudo, Lourenço, é que a Portuguesa não deu muita sorte na estreia, né? Porque vai jogar com o 15 de Piracicaba. Só lembrando que o 15 chegou nas finais dos dois últimos campeonatos que disputou, tanto a A2 do ano passado, como a Copa Paulista. Então, se o 15 não mudou muito, eu não tenho muitas informações do 15. Eles andaram contratando alguns jogadores. Então, eles devem ter reforçado ainda o time. Então, é uma parada indigesta para a Portuguesa, ainda mais jogando em casa contra o 15, mas... Vamos ver, né, Emílio? O bom é os jogos treinos aí que a Portuguesa anda fazendo. Parece que está invicto aí, ganhando Bangu, ganhando Guarani. Ganhando do Guarani? Ganhando o Guarani também, que vai estrear na Série A1 aí no meio da semana. Beleza, isso é bom. É amistoso e tal, mas é sempre bom ganhar, né, Emílio? Eu não confio muito nas intenções do tal presidente, mas a gente tem que louvar as atitudes, aliás. Seria uma obrigação para com a torcida. Ele colocou o ingresso a R$10, R$20. A ingresso, 40 tribuna, crianças e mulheres até 12 anos com a camisa da Lusa não pagam. Realmente. Para ele, embora isso seja uma obrigação de quem quer ver a torcida no estádio. Agora é o seguinte, a torcida também tem que colaborar, né, nesse início de campanha. A gente não sabe muito o que esperar. Mas tem que ir lá ver qual foi a do Moacir Júnior,
montando esse time aí, os treinamentos que ele andou fazendo. Não, primeiro tem que ver o que que vai sair. E é assim, gente, primeiro jogo, vamos prestigiar, confessar, né? é difícil uma estreia, que nem você falou, uma estreia contra o 15 de Piracicaba, mesmo sendo no Canindé, a pressão da torcida É grande, porque não é sem desmerecer os outros times que disputam a Série A2, a Portuguesa já está lá há 5 anos, né? tudo isso. A Portuguesa Nossa já está se acostumando a ficar na Série A2. Não, Não pode achar que a Série A2 é o o nosso estado. local. Não, é o nosso local. E outra Tá coisa, certo né, que nos Luiz? últimos anos só brigou para não cair para três. Exatamente. Mas exatamente o que eu ia falar. não é por isso que a gente tem que Temos que ficar estar conformado feliz, em estar na A2, né? Exatamente. Então, aí o pessoal fala, pô, a Portuguesa está com medo do 15 em casa. Não é questão de medo. A história da Portuguesa não dá nem para comparar com a história do 15 de Piracicaba. Mas não se vive de história. A história não entra em campo. A realidade da Portuguesa hoje é outra. A Portuguesa não tem dinheiro para investir e, o que parece, o 15 está trabalhando aí para tentar subir. Então, vai ser difícil. A Portuguesa tem que saber lidar com essa atual situação e encarar os jogos de uma forma diferente. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? A notícia triste da semana, o Lourenço e Emília, foi o falecimento do comendador Joaquim Justo dos Santos ontem, né? Foi ontem. Foi ontem, lamentavelmente. Lamentavelmente, faleceu o Joaquim Justo dos Santos, que tantos préstimos fez para a Portuguesa. Eu lembro que o Joaquim Justo dos Santos, quando foi diretor de futebol, ele montou grandes times e... 86, 88, Roberto Dinamite, Isso. Val, Birubiru, quando todo mundo falava, pô, a Portuguesa quer trazer o Birubiru, ele trouxe. E o Roberto Dinamite, que foi uma excelente contratação, a Portuguesa fez uma belíssima campanha. Eu lembro daquele jogo da Portuguesa contra o Vasco, no Pacaembu, estádio lotadíssimo. Estava lá nesse dia. A Portuguesa perdeu. Mas foi um jogão. 47 mil torcedores no Pacaembu. Exatamente, eu estava nesse jogo, o estádio lotado, e o Roberto Dinamite, que jogava muito, né? E o Justo, ele sempre encarou a Portuguesa como um time grande, e ele ia para cima mesmo, e não tinha conversa. E, infelizmente, nos deixou Joaquim Justo dos Santos. Tem aí umas pendências financeiras que a gente nem quer entrar em detalhes aqui, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E a gente só lamenta, condolências à família. É um torcedor a menos na luz, né? E um grande torcedor da Portuguesa, apaixonado pela Portuguesa, infelizmente, mais um que nos deixa. Mas vamos torcer para que a Portuguesa, voltando ao futebol aí, que a Portuguesa faça uma boa estreia e comece com o pé direito e com a camisa tradicional, né? Eu acho que vai ter a camisa tradicional, sim. Acho que na Copa... Aquela vez tem que ser para jogos ocasionais. Aquela camisa para vender na loja, né? Tradição, né? Aliás, esse ano, só para lembrar, né? Esse ano é o ano do centenário da Portuguesa. A diretoria tem que saber explorar esse fato. Parece que vai ter uma lojinha provisória, por enquanto, lá bem perto da entrada dos torcedores, que é para poder ter visualização dos produtos. E acho que já vai ter nesse jogo de quarta-feira, se eu não estou enganado, já vai ter camisa disponível para a torcida comprar lá na entrada também. Ou seja, se você não tiver camisa, for levar sua esposa, sua namorada, já aproveita lá e já compra. Já veste a camisa e entra de graça na arquibancada. É isso aí. Né? Bom, que horas que é o jogo, Lourenço? Às 20h30. 20h30, horário nobre. Lembrando, o preço dos ingressos, R$10, arquibancada, 20 cobertas, 40 numeradas, crianças e mulheres abaixo de 12 anos com a camisa da Lusa, não pagam. Mulheres não pagam, crianças abaixo de 12 anos. Okay. Então, vamos lá, vamos prestigiar a Portuguesa. Só um pitaquinho aqui. Vocês ficaram sabendo da notícia da semana aí que o Emerson Leão estaria vindo para a Portuguesa, né? Você ficou sabendo disso? Fiquei vi nas redes sociais. Mas eu acho que é um balão de saia. É boato isso aí só, né? Não tem nada confirmado. Marketing, né? O presidente atual é bom no marketing, pode
foi jogada a notícia, o que acontece? Vamos ver a repercussão. Se o Leão abanar que sim, a gente vai atrás dele. Para mim, foi isso que aconteceu. Eu só fico preocupado com o fato dele viria para ficar acima do gerente de futebol que está lá, que veio da Ferroviária, porque o gerente montou todo o time, trouxe os jogadores vieram sobre a tutela dele, e aí chega o Leão de fora, como aconteceu com o Alexandre. Logo que o Alexandre assumiu a Portuguesa, o Leão veio, inclusive parece que foi o próprio Castanheira, que era de marketing, trouxe o Leão para a Portuguesa, só que quando o Leão chegou, ele já falou, opa, já tem o treinador, não sei, não fui eu que contratei. Já começou assim. Então, eu já vou adiantar alguma coisa aqui. Essa junta de futebol dura até o final do Paulista. Depois, aí vai assumir a diretoria que o presidente colocou aí. Então, se isso vingar, vai ser pensando para o próximo campeonato que não é. Pode ser que já estejam preparando o Dunga, o vice de futebol, né? Pode ser que já estejam preparando o Leão para assumir quando a junta se acabar. Na minha opinião, também, essa junta não tinha razão de ser, sabe? Tudo bem, vamos que vamos. Mas dizem que essa junta já não é mais junta, virou tudo diretor de futebol, né? Vamos ver, né? No final do Paulista ele tem vida curta. Vamos ver, a não ser que a junta aí, que a Portuguesa faça uma belíssima campanha. Então, esse é o grande detalhe. Se a Portuguesa subir na Série A2, aí não tem como, né? Como é que você vai diminuir? Fica difícil. Você não pode dissolver a junta, né? Fica difícil. Fica difícil de você mexer na Mas se você entrar no site, lá numa entrevista do presidente, ele disse que a junta até o final do Paulista está garantida. Então. Até o final do Paulista. É isso aí. Não, bom, vamos acompanhar. Independente de quem está lá, gente. Eu quero ganhar. Eu não aguento mais ficar na Série A. O problema, Lourenço, é que essa junta tem composta por muitos dirigentes, entre aspas, que já fizeram mal demais a Portuguesa, sabe? Isso desde as categorias de base. Então, essa é a nossa preocupação. Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que a Portuguesa faça uma grande estreia. Eu ainda sou romântico, viu? Eu ainda acho que todo mundo só quer o bem da Portuguesa. Sei. Tá bom. Eu acho que eu sou coitadinho. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos torcer aqui. Mandando um abraço para o Arthur Cabreira, que está ligadinho aqui com a gente. O Antônio Matosinhos, diretamente de São José dos Campos também. Um beijo para minha irmã Simone, minha sogra Dona Fátima, minha mãe Dona Dulce, meu primo o Sidney também ligadinho aqui com a gente. Mandar um beijo também para minha prima Mariana, que vai casar com o Matheus no sábado que vem. A gente vai estar lá comemorando com eles. E também lembrando aqui o aniversário de casamento do Emílio hoje com a Patrícia. Tem festa aí hoje, Emílio? Já foi ontem. Por isso que o Emílio está com Tá meio rouco. Acho que ele tomou uns vinhos a mais. Um abraço, Emílio! Um abraço, Emílio. Tchau, domingo. Lembrando também aqui os outros aniversários. Na segunda-feira, o Toninho Falcão, o Luiz Lages. Na terça-feira, a minha prima Fernanda, lá de Três Corações. Na quarta-feira, meu primo Rafael, que é esposo dela, também fazendo aniversário, dia 22. Beijos e abraços a todos, né? Todo mundo que ficou ligado aqui com a gente também. Eu já mandei um beijo para um monte de gente. Também mandando um abraço também para o Alberto Miranda, que ficou aqui com a gente também durante o programa. Todo o pessoal que colaborou aí, curtindo a nossa transmissão, o Luiz Braz Pereira. Um abração para ele. O Antônio Matosinhos também já tinha colocado aqui, que o pessoal falou. O Tiago Rodrigues. Enfim, o pessoal aqui, todo mundo ligadinho aqui com o Navegar é Preciso, a Ângela Gonçalves. Enfim, o pessoal curtiu o Navegar é Preciso neste domingo aqui, junto com a gente. Lembrando que daqui a pouquinho a gente disponibiliza no YouTube a gravação desse programa. Se você não tem acesso no Facebook, depois você pode assistir a qualquer momento da sua semana. Aí. Só dar uma busca no YouTube, programa Navegar é Preciso. Só joga Navegar lá, Navegar é Preciso que vem. Pode botar de edição, botar de edição 1000 para frente, navegar 1000, navegar 1001 que vem lá, fácil, o YouTube é fantástico e você assiste a gente, revê a hora que você quiser, a hora que você tiver uma brechinha aí você vai lá e curte a gente também, e no Facebook também está lá disponibilizado todos os programas também. Vamos chegando ao final do Navegar, Nelson. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e também a equipe do Navegar, o Emílio, o Lourenço e eu,
que financiam por idealismo a edição desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Luzanetti.